Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Canadá e o México. A gente tem um vídeo postado aqui no canal sobre o NAFTA e os Estados Unidos, sobre o acordo comercial que existe entre os países da América do Norte. Então algumas informações sobre o Canadá e México no contexto do NAFTA estão nesse vídeo que está postado aqui também para vocês sobre os Estados Unidos. Então eu acabei juntando naquele vídeo lá. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre o Canadá, e o Canadá é um país da América do Norte com grande extensão territorial, 9,9 milhões de quilômetros quadrados, tem 38 milhões de habitantes, é uma colônia britânica, o Canadá, com forte influência dos franceses também. Sua capital é Ottawa e a cidade mais populosa, mais moderna, um dos principais pilares da economia canadense aí é a cidade de Toronto. Tá? Então, um dos principais, falei cidade moderna, aí é uma cidade muito moderna, mas a cidade de Vancouver hoje é a que chama mais atenção, seria o Vale do Silício deles, a gente já vai ver daqui a pouco. Tá? Então, o PIB de 1,8 trilhões, cara, para quem está do lado dos Estados Unidos que tem 20 trilhões, então parece um PIB de nada, mas esse PIB é praticamente do mesmo tamanho que o do Brasil, só que com uma população de 38 milhões de pessoas, enquanto o Brasil tem 2,2 trilhões na mesma tabela, e tem 210 milhões de habitantes, tá? Então é um país extremamente rico, então proporcionalmente ele é muito rico, o seu território é bem pouco ocupado, em função do frio extremo, que a gente também viu aqui no canal, uma aula sobre a América e seus aspectos físicos, então o PIB per capita de 50 mil dólares por ano é um PIB muito bom. Se cada pessoa ganhasse 50 mil reais no Brasil por ano, a gente teria uma renda de famílias com 4 pessoas aí na casa dos 15, 20 mil reais por mês. Então seria uma renda muito boa, isso que eu estou convertendo pura e simplesmente para real. Então nem estou fazendo a tradução do valor total, então de dólar para real. Então o IDH, por exemplo, é 0,922. Em 2019 representava o 13º lugar no ranking do IDH. Então os Estados Unidos, na aula sobre os Estados Unidos, a gente viu que ele é 15º colocado. Então por que os Estados Unidos é 15º e o Canadá está na frente? Porque se os indicadores de renda são piores, porque de escolaridade e de saúde são melhores no Canadá, certo? Aqui eu vou usar o mapa que eu encontrei sobre as regiões industriais do Canadá, porque o mapa do Canadá é bem mais simples do que os Estados Unidos, então ele não fica tão poluído. A gente consegue descobrir, a cor marrom aqui, talvez vocês não consigam ler aí, mas as áreas em marrom, elas identificam áreas industriais, onde que tem destaque para Toronto, Montreal, tipo de indústria, geração de energia elétrica, você tem indústria de papel, você tem indústria de cobre, de níquel, você não tem parques industriais extremamente sofisticados no Canadá, e grande parte das indústrias sofisticadas que tem dentro do Canadá, muitas delas são de origem americana, tem exceção, claro, na área da aviação, por exemplo, onde que a gente tem uma grande empresa de aviação de origem canadense. O Oeste, ele é mais conhecido por ter produção de petróleo e, por exemplo, de carvão mineral. A gente sabe que grande parte da mola propulsora da economia mundial na primeira Revolução Industrial era ter o carvão mineral. E na segunda Revolução Industrial, que vai acontecer nessa região aqui do planeta, a gente precisa de um suporte do carvão atendendo essas demandas. Isso justifica uma série de ferrovias que vão conectar aí o leste ao oeste, do Canadá e dos Estados Unidos. E o que chama mais atenção hoje, garanto para vocês, é a cidade de Vancouver. Ela é como se fosse o Vale do Silício canadense. Como assim? Então é ali que se instalam as pessoas jovens, principalmente estrangeiros, que estão com a intenção de se dar bem na vida, de trabalhar com desenvolvimento de software. É um lugar que vivencia o que há 20, 30 anos atrás vivenciava ali a Califórnia, tá? Então a Califórnia nos Estados Unidos, Vancouver no Canadá, então é como se fosse uma réplica menor do que acontece nos Estados Unidos, onde que o leste é mais antigo, mas é mais consolidado, e o oeste é quem está se consolidando e que está com grande crescimento econômico na atualidade. Falar agora sobre o México, o México que dentro do contexto do NAFTA recebeu muitas indústrias maquiladoras, empresas americanas que se instalaram dentro do México ao longo dos anos 90, a gente viu isso na aula do NAFTA. O México é um país que tem 8,85 milhões de habitantes na cidade principal, que é a cidade do México, que leva o mesmo nome do país. O país tem 126 milhões de habitantes. Então olha só, o PIB do México é de 1,2 trilhões de dólares.
O PIB do Canadá que a gente acabou de olhar é de 1,8. Só que o Canadá ele tem uma população que é 1/4 do tamanho da população do México. Tá? Então entre 1/3 e 1/4 da população do México. Então o México tem uma situação de muito maior desigualdade quando comparado com a economia canadense e americana. E isso é evidente em função da baixa remuneração que existe no México, que é uma coisa que eu vou falar ainda no decorrer dessa aula. Olha aqui, ó, renda per capita 10,8 mil dólares por ano. Tá? Então é uma renda per capita que não é tão ruim assim. Né? Tem piores no mundo? Tem, mas entre os países emergentes essa renda aí, ela é bem baixa e eu garanto para vocês que ela é bem mal dividida. Por isso que eu fiz um levantamento de salário mínimo lá do México, que a gente já vai ver. O IDH é 0,775, a colocação fica ali perto do Brasil. Né? Áreas industriais do México, grande parte dela é em cima do Planalto Mexicano. Tá? Então você vai ter aqui na cidade do México e Guadalajara os dois principais distritos industriais. Essa região que está em verde aqui, ó, são zonas diretamente ligadas, Veracruz, por exemplo, né? São áreas extremamente ligadas à produção de petróleo. E claro, o turismo também é muito forte ali, porque o lado de cá é voltado para o Caribe, que tem águas quentes e praias muito bonitas. O lado oeste não é que é feio, mas a água acaba sendo mais fria, a mesma explicação que eu dou para toda a costa da América, né? A costa da América ela é toda muito fria, né, por conta de presença de fendas, né, de alta profundidade no mar, nessa parte que vai daqui até o sul do Chile. Tá? Então a água, quando ela encontra uma grande profundidade, ela demora mais para esquentar e a praia não fica tão legal. Tá? Então são áreas mineradoras, as áreas industriais de Guadalajara e México, elas estão muito ligadas a empresas americanas que se instalaram ali, principalmente nos anos 90. Né? Essa região de fronteira que a gente sabe que ela tem muito problema com o tráfico de droga, né? Esse tráfico de droga que tem no norte do México, ele não está ali por acaso. Muita gente diz assim, os mexicanos são grandes traficantes de drogas, os colombianos são grandes traficantes de drogas, mas e quem é que consome toda essa droga? Né? Então os Estados Unidos luta arduamente contra a entrada de cocaína, de maconha no seu território, mas a gente sabe que até mesmo drogas sintéticas e todas essas outras drogas já mencionadas, né, historicamente elas entram dentro dos Estados Unidos, mesmo que eles tomem bastante cuidado, certo? Então o grande consumo de droga por parte dos estadunidenses é que faz com que as principais cidades onde cartéis de traficantes estejam instalados e estejam na fronteira com os Estados Unidos. Tá? A produção é aqui, é lá na Colômbia, mas o consumo é nos Estados Unidos. Historicamente é isso que acontece. Tá? Qualquer série aí do Narcos, né, México, Colômbia, mostra bem direitinho aí essa realidade. Certo? O desemprego no México, uma coisa que chamou muita atenção enquanto eu estava atualizando algumas informações na minha cabeça mesmo para explicar aqui para vocês, o desemprego no México ele é extremamente baixo. Claro, eu estou falando de dados antes da pandemia. Tá? Os dados da pandemia ainda serão catastróficos para o mundo inteiro. Né? Mas no México em 2018 a gente tinha 3,5% de desemprego. Aqui no Brasil o índice acima de 10 é normal. Os Estados Unidos é na faixa de 5, 6. Então o México tem um salário, um desemprego extremamente baixo, só que tem muita gente abaixo da linha da pobreza. Tá? Então os salários lá são extremamente baixos, por isso que tem mais gente empregada. Tá? Então os salários são extremamente ruins, daí mais gente está empregada. Não resolve o problema? Na minha opinião, não. Tem gente que diz, emprego resolve o problema das pessoas. Emprego que pague bem, sim. Emprego que paga mal, não resolve o problema social. Né? A gente continua tendo um problema social muito grande. O sujeito, se ganhar hoje no Brasil R$500 por mês, ele vai pedir ajuda do governo. Eu não estou nem falando de auxílio emergencial da pandemia. Estou falando que se tu trabalhar e só conseguir gerar R$500 por mês, tu vai pedir um Bolsa Família. Tá? Então é o mesmo que vai acontecer lá no México. Então eles são dependentes do Estado pra caramba, porque o salário é muito ruim. Salário mínimo por dia de 80 pesos mexicanos. Né? E aqui eu fiz o cálculo, né, de quanto é o dólar americano comparado com o peso mexicano. Um dia de trabalho dos mexicanos equivale a 3,7 dólares. Tá? Então o salário mínimo do México é de 80 pesos mexicanos por dia de trabalho. Então por 8 horas de trabalho você pode ganhar cerca de R$3,70. 3,7 dólares americanos, desculpa aí. Tá? Então vamos traduzir já, vamos fazer 4, vamos fingir que é 4 dólares e vamos fingir que a relação dólar para real é de 5. Então 4 vezes 5, 20 reais por dia trabalhado.
por dia trabalhado. Isso daria aí R$ 2, R$ 3 por hora trabalhada. É péssimo, é horrível, né? Esse é um dos principais pilares das desigualdades sociais que tem lá no México. Tá? Então o problema nunca está no topo da tabela. Ah, tem muita gente rica. Cara, eu não me importo de ter muita gente rica num país, no meu país, né? Desde que quem está lá na parte mais baixa tenha um salário digno. Esse salário não é digno nem no México, em nenhum lugar do mundo. Tá? Então o salário anual dos brasileiros é em torno de $3.000. No México, 1.645. Tá? E dos americanos, 15.080. Então, quando uma pessoa vai para os Estados Unidos ou vai para o Canadá, ela está atrás desse tipo de informação aqui. Ela está atrás desse salário médio que vai ser muito melhor num país desenvolvido do que num país subdesenvolvido, como é o México e como é o Brasil. Né? Fruto dessa desigualdade, a gente tem o quê? O México chegando muito próximo da fronteira americana, almejando muito querendo estar do lado de San Diego, onde que está a Califórnia, onde que está os Estados Unidos. Então aqui a gente vê, né, a presença do muro nitidamente mostrando que o México quer estar próximo dos Estados Unidos e o México quer estar próximo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está muito aí por ficar próximo do México, mas busca muita droga lá no México sim, certo? Aqui a gente tem a cidade do México, uma cidade gigantesca, uma cidade que está em cima de um vulcão, vamos dizer assim, uma cidade que tem dificuldades seríssimas do ponto de vista geológico, sofre bastante com terremoto. Tanto é que a gente nem está vendo tantos arranha-céus aqui, né, nessa cidade, em função de que tem bastante terremoto lá, uma estabilidade tectônica bem grande. Aqui tem Monterrey, uma outra área industrial bastante importante do país. Notem a presença das montanhas dentro do território mexicano muito forte, né, fora do litoral, obviamente. E no litoral a gente tem um turismo bem bacana aí, e muita gente às vezes pergunta para mim, pô, professor, por que o turismo no Brasil é tão baixo? Porque o que o Brasil tem mais para oferecer do que grande parte dos países do mundo? Praias com águas quentes. Tá? Nossas praias com águas quentes, principalmente do Rio de Janeiro até o Nordeste brasileiro, são em inúmeras quantidades. Né? Você tem uma grande quantidade de praias nesse litoral todo que o nosso país tem. Mas a gente está no hemisfério sul, né? O que torna a gente distante, por exemplo, do turista americano. O turista americano que tem grana e ele quer sombra e água fresca, né, e uma área ensolarada com uma praia bem limpa e bonita, ele encontra no Caribe inúmeras alternativas, no litoral do México inúmeras alternativas que, quando são tão perigosas quanto o Brasil, são muito mais baratas. Considere que aqui você tem alguma chance de ser assaltado igual numa praia do Rio de Janeiro ou de Santa Catarina, pode ser um exemplo do meu estado também. Né? Então pense que para eles é mais barato, mais perto, mais rápido ir para uma praia do Caribe ou do México. E aí que o turismo do México ganha bastante dinheiro. Eles estão perto de um país extremamente rico. O Brasil é cercado por países mais pobres do que o Brasil. Então a gente não necessariamente vai conseguir atrair tantos ricos para o nosso território, para o nosso turismo, quanto eles. Beleza? Valeu! Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir a página, se inscrever no canal e curtir esse vídeo caso você tenha gostado. Falou!